Eu convido você a abrir a sua Bíblia, primeiramente no Salmo de número 23, e depois em 1 Samuel, capítulo 16. Eu vou iniciar nesta noite uma série de 3 mensagens intitulada O Menino, o Gigante e o Pastor. Eu quero convidar você que está comigo aqui presencialmente ou pelo YouTube, ou que ouvirá essa mensagem posteriormente pelo próprio YouTube ou em áudio, pelo WhatsApp, que venha comigo nesses 3 domingos, onde vamos analisar um pouquinho sobre a vida de Davi, o menino, o gigante e o pastor. E nada mais singelo do que começarmos por algo que eu posso dizer, talvez um dos principais salmos que Davi escreveu, ou talvez um dos mais famosos, em que alguns tem na parede, alguns sabem de cor. Nossas crianças foram desafiadas esses dias a decorarem o Salmo 23, e que é uma grande oração, que eu quero convidar você a ler comigo. Ela está aqui, ou deveria estar aqui, ou será colocada aqui, e nós vamos fazer essa leitura a uma só voz do Salmo de número 23. Se não, você deve estar com a sua Bíblia aí, acompanhe comigo ou leia comigo se você já está com ela aberta. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Um salmo precioso escrito por Davi, este menino que veio a se tornar rei e que muito tem a nos ensinar por conta da sua biografia, por conta do seu coração, por conta dos seus acertos, mas também por conta dos seus pecados. Por isso eu convido você a abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 16. E hoje, neste primeiro sermão desta série de 3 sermões, eu quero falar sobre o menino que foi escolhido. 1 Samuel 16, verso 1 em diante, diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: Vens em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim sacrificar
ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e o convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Que Deus abençoe a sua palavra. Queridos, se há uma das coisas que mais agrada o nosso coração e mais nos alegra, é quando somos escolhidos. Quando somos escolhidos. Eu lembro quando éramos meninos e juntava os meninos para jogar bola. Eu acho que aqui a realidade era a mesma coisa. Então geralmente os craques, né, os melhores, tirava para o ímpar e começava aquele: eu quero ele, quero ele, quero ele. Não era assim, Júlio? Quero aquele ali, quero ali. E geralmente quem ficava por último eram os perna de pau, né, irmãos? Eram os que davam canelada. Os craques eram escolhidos primeiro, né? E a gente, quando caía num time bom, né, aí quem sobrava formava o próximo, e aí ninguém conseguia tirar, e aí quando você era um dos primeiros ali a ser escolhido, mas aí você já sabia, né, o seu nível de futebol. E aí de repente quando vinha muita molecada boa, eu falei: ih, você já é um dos últimos, então eu vou ficar no reserva. Ih, hoje não vai ser, hoje só vou perder, só vamos perder. Então quando você ficava na primeira leva ali, né, era muito legal, a gente ficava muito contente. Só que a gente cresce, né, irmãos, a gente amadurece, a vida não é feita só de futebol no campinho e de ficar sendo escolhendo time, se você tem outras coisas mais. A Ágata recentemente passou por uma situação até de tensão, porque estava vencendo o contrato dela, né? Ela desde janeiro estava trabalhando temporariamente, e a lei trabalhista permite a renovação de contrato de 3 meses para 6 e no limite até 9 meses. E os hospitais já não têm mais, oficialmente, já não consideram muitos hospitais a questão do Covid. Aqui mesmo a Santa Casa de Batatais já desativou a ala de Covid, né? Os outros grandes hospitais da mesma maneira, e lá onde ela trabalha é a mesma coisa. Ela foi contratada para estar atuando diretamente no Covid, mas lá hoje só tem um enfermeiro cuidando da ala de Covid. Esses dias estava com um paciente só. E aí ficou aquela tensão: vão contratar, não vão contratar? Tinha muito enfermeiro contratado a mais por conta da pandemia, e naturalmente vai faltar vaga para todo mundo, vai ter gente que vai, né? E ficou aquela situação tensa, né? Até que na primeira semana de outubro agora, ela recebeu a mensagem da chefe, né, dando os parabéns, porque ela foi escolhida para ser contratada. Mas em detrimento da escolha dela e de alguns outros colegas, pelo menos outros 5 enfermeiros e alguma muito maior de técnicos não foram escolhidos, foram dispensados do seu contrato temporário, não foram efetivados. Não importa o que você vai viver, quando você é escolhido, né, quer por uma questão de emprego, quer por o que seja, isso nos traz muita alegria, é um privilégio, dependendo do caso.
E quando Deus nos escolhe? E quando Deus nos chama? Como será que nós olhamos e abordamos isso? Eu confesso aos irmãos que, para mim, ser pastor, e é engraçado que os nossos filhos vão crescendo, né? E no começo é só aquele negócio, o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso? A gente vai, eles vão aprendendo o que das coisas, né? A gente vai ensinando. E aí eles passam por um outro patamar, por outro nível de questionamentos, né? Esses dias eu até comentei com os irmãos, eu achei engraçado, porque a Sofia está descobrindo, né, as coisas assim, né? Elas estão aqui, mas às vezes está muito aérea, às vezes não está ligado o que está acontecendo. Então, né, ela sabe que eu sou pastor da igreja, né? Eu sou o pastor aqui da igreja. Só que agora ela foi descobrir, porque ela perguntou, né, por que a gente tem que dar oferta na igreja? Porque a gente dá uma mesada para ela, nós estamos ensinando ela a tirar o dízimo, né? Então ela tem o envelopinho dela, e ensinamos questões de como funciona a oferta, mas ela veio perguntar para isso. Aí eu virei para ela e falei assim, como é que você acha que a gente paga a luz da igreja, o ar-condicionado da igreja? Aí ela, das ofertas. Aí eu falei assim, e o papai, é a igreja que paga o salário do papai? Aí ela, é? Eu falei, são a oferta dos irmãos que pagam o salário do papai, papai não trabalha fora, o papai trabalha aqui e recebe um salário da igreja, é a igreja que decide quanto que o papai vai ganhar, se o papai vai ter aumento, se não vai ter aumento, é a igreja que decide com a oferta dos irmãos. Ela ficou assim, sabe, olhando, tal, né? Então, vai descobrindo. E aí ela, como a Ágata é líder das mulheres, mas a Ágata é líder do Ministério de Mulheres, não é porque ela é minha esposa, porque ela quando chegou aqui não assumiu o Ministério de Mulheres. Quando eu assumi a igreja, acho que só depois de 2 anos é que a Ágata entendeu, né? O Senhor falou com ela e tem feito uma parceria bacana com a Maria junto com as outras irmãs. Aí a Sofia chegou e virou para mim e falou assim, pai, se o senhor é pastor da igreja e a mamãe é líder das mulheres, eu devia ser líder das crianças. Bom, no quesito raciocínio lógico, a minha filha está indo muito bem, porque faz todo sentido o argumento dela, né? Em termos de raciocínio lógico, ela está excelente, né? Eu não preciso me preocupar com isso. Mas aí fomos ensinar, porque ela é criança, se o pai é da igreja, a mãe das mulheres, a criança, né? Daqui a pouco ela, avisa a Júlia e o Will, quando ela virar adolescente, vai ser líder adolescente, né? E assim por diante. Mas, esses dias eu fui explicar para ela, né, o que foi o meu chamado. Eu não era, você quis ser pastor? Eu falei, não quis ser pastor. Meu desejo, o sonho era ser advogado, eu estava estudando, estava no 2º ano de direito, né? Quando Deus me chamou para ser pastor, e eu entendi ter que abandonar tudo, renunciar tudo, para estudar e me preparar para ser pastor. E às vezes você fica com muita dúvida, se foi Deus mesmo ou não, isso mais no começo, mas quando você vê a sua trajetória, e vê de certa forma, os frutos que você vai dando ao caminho, o quanto você já cresceu e amadureceu, o quanto você pode crescer ainda mais, você olha e tem certeza que foi de fato Deus. E para mim é um grande temor, olhar isso com um grande temor, saber que Deus te escolheu, que Deus te chamou. E aqui cada um pode ter um chamado da parte de Deus. Não é o pastor um privilegiado, ou somente o pastor, na verdade eu sou um privilegiado, não quis dizer privilegiado, quis dizer preferido. Porque Deus não tem preferidos. Deus não faz preferência para uns e deferência para outros. Ele chama cada um na sua área para a sua função. Ele escolhe, tem os escolhidos. E assim como Deus olhou para Davi, e é muito interessante porque Samuel está diante daquela família, uma família numerosa com muitos filhos, para fazer esta escolha. Só no último momento aparece de fato aquele que o Senhor tinha escolhido. Para lembrar do contexto, depois eu convido você a voltar à sua Bíblia, nos capítulos anteriores ao 16. Saul foi o primeiro rei
que Israel escolheu. Israel não tinha rei, Israel não estava inserido na monarquia. Eram juízes que governavam a grande nação de Israel, profetas, e Samuel foi um profeta e foi o último juiz dessa geração. E o povo de Israel, os líderes, olhavam as nações ao redor, e as nações ao redor tinham reis, mas eles não tinham. E no diálogo de Samuel com Deus, Deus vai falar: fica tranquilo, porque não foi a você que eles rejeitaram como rei, foi a mim, pode dar um rei para eles. E aí vem Saul. Deus orienta Samuel a escolher Saul. E Saul tinha todo um perfil. Saul era grandão, Saul era imponente, Saul era forte, Saul era guerreiro. E o começo era até bom, bonito de Saul, né? Saul fala: quem sou eu? A minha família é a menor dos benjamitas. Benjamim era uma tribo pequenininha também. Quem sou eu? Começa aquele ato de humildade. Mas depois que Saul vai desenvolvendo, Saul vai se afastando de Deus, Saul vai entrando em desobediência a Deus, e o coração de Deus vai se entristecendo ao ponto de o Senhor decretar que Saul não vai dar seguimento à monarquia em Israel. E é onde entramos no capítulo 16, em que ele tem essa conversa com Samuel, até onde você vai se entristecer por causa de Saul. E ele direciona o profeta para virar a página e iniciar um novo ciclo, mostrando a ele quem será o próximo rei. Mas, meus irmãos, imagine só a caminhada de Samuel até Belém, onde encontraria a família de Jessé, sob a orientação do Senhor. Talvez na cabeça de Samuel, olhando, os anos em que Saul foi rei e os seus erros, e a gente costuma geralmente fazer isso, para não errar de novo, precisa ser assim, precisa ser assado, para não cometer os mesmos erros, precisa ser assim, não é assim que funciona? Por exemplo, se você tem uma pessoa que trabalha na sua casa, na limpeza, qualquer outra coisa, e você teve que dispensar ela, ou teve dissabores com ela, na próxima você vai ter alguns cuidados para que o próximo não repita os erros que aquela anterior cometeu. Então você vai observar, você vai não sei o quê, por exemplo, a pessoa que trabalhou anteriormente faltava muito, porque tinha criança pequena e a criança estava sempre doente, então ela precisava se ausentar muito. Então agora você já vai perguntar: tem filhos? Não sei o quê, Não tenho. Então já tenho uma criança de 3 anos, então pode ser que se repita lá. E aí você já pula para uma próxima indicação, porque você não quer repetir o que aconteceu lá. Eu acho que na cabeça de Samuel aconteceu a mesma coisa. Ele foi pensando qual seria o perfil ideal para esse novo rei que o Senhor iria mostrar. Interessante que Deus não falou para ele como era esse rei. Tem olho verde, ele é pele escura, pele clara, é gordinho, baixinho, alto. Não, você só falou: vai na casa de Jessé. Interessante que algumas coisas da nossa vida Deus vai mostrar parcialmente, e você tem que ir confiando. Deus não vai dar todo o trajeto para você, Ele não vai dar toda a rota que você vai ter que perseguir. Tem coisa que Ele vai te falar lá na hora, e é por isso que a nossa comunhão com Deus, nossos ouvidos precisam estar antenados e abertos a todo momento. Por isso que você vai no Novo Testamento e a palavra diz: orai sem cessar, porque a qualquer momento você pode ter que ouvir a voz de Deus. Por isso que hoje o povo de Deus e a igreja anda tão distraído com muitas coisas. Nós andamos muito distraídos, irmãos, com muitas coisas que nada tem a ver com o reino, e que, acredite, vão impedir, muitas vezes, de ouvirmos a direção e a voz de Deus. Samuel chega em Belém, e ele começa, e é interessante, como que a presença do profeta causa temor, porque muitas vezes ele vai para confrontar o pecado, vai para levar juízo, e os homens de Belém, quando veem Samuel chegando, já ficam aterrorizados e questionam: é de paz a sua vinda? Você está vindo em paz, ou o couro vai comer para o nosso lado aqui? Não. Se fosse eu falava assim: no mínimo vocês estão devendo na praça, para estar tão preocupados assim, Mas Samuel fala: não, fica tranquilos, é em paz.
juntou todo mundo na casa de Jessé, mandou que eles se santificassem, e aí começou o processo seletivo para o novo rei de Israel. Aqui deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Não importa o que você tenha que passar, o que você tenha que enfrentar e o que você tenha que viver. Quando Deus está no processo, nada e ninguém pode ir contra você. Amém? Nada e ninguém. Quando Deus está no controle, e aqui, irmãos, Deus está no controle da vida daquele menino. Porque Davi era só um menino. Davi tinha aqui em torno de 13 a 16 anos mais ou menos. Davi era uma criança, Davi era um menino. E não importa os desafios que você vai ter na sua vida, não importa aquilo que você vai ter que galgar, quando Deus está com você, nada e ninguém poderá subsistir, porque Ele está no controle da situação. Davi, humanamente falando, não tinha condições. Davi não tinha perfil. Davi era um menino, irmãos. Davi era um menino. Tanto é que quando Samuel chega, e aqui nós não temos que julgar Samuel como um pecador, como um carnal. Irmãos, nós temos nossa escala de valores. Nós temos. É óbvio. E a primeira coisa que ele pede, coloca lá os filhos, vai no mais velho, um rapaz experiente em guerra, provavelmente um porte físico. O Samuel olhou assim, mas na hora, é esse. E talvez se todos nós estivéssemos no lugar de Samuel para fazer a mesma escolha, faríamos a mesma coisa, talvez por uma questão de gosto assim, pessoal, de um bate-papo, de habilidades, talvez o outro, talvez o terceiro, talvez o quarto, dos 7, mas tenha certeza absoluta, ninguém aqui em sã consciência escolheria um menino magrelo, raquítico, mirrado, ruivinho, cheio de sardinha e que está fedendo ovelha lá no campo. Ninguém. Para liderar Israel, ninguém. Em sã consciência, em perfeito juízo, ninguém. Ninguém. É onde nós aprendemos a primeira lição referente a este menino que foi escolhido por Deus. Primeiro, irmãos, os valores de Deus são diferentes dos valores dos homens. Veja no verso 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Irmãos, a última palavra é do Senhor. Eu lembro quando eu trabalhava em São Paulo, em 2002, um amigo meu que foi meu chefe, foi a pessoa responsável por me promover de office boy a auxiliar administrativo. Trabalhamos 6 anos juntos. Estava trabalhando numa construtora, na Gafisa, e ele perguntou se eu queria trabalhar lá. Só que ele falou assim: mas é uma coisa muito ruim que você tinha que fazer. Ruim de trabalho, não ilegal, tá? E aí indicou meu nome. Ninguém queria fazer, ninguém. Só para vocês entenderem, a Gafisa Imobiliária Limitada estava vivendo uma grande crise financeira na época, e o grupo GP, na época, era o grupo que controlava a Brahma, Hopi Hari, Plain Center, era um grupo que comprava grandes empresas. Ele adquiriu a Gafisa Construtora. Então, quando há uma aquisição desse porte, o que acontece? Eles criam uma nova empresa, que é a empresa saudável. Então, criou-se a Gafisa SA. Todo mundo migrou para cá. E a Gafisa Imobiliária deram um outro nome. Então, essa aqui ficou com a parte podre, parte das dívidas. E a empresa nova era a empresa que ia ser saudável para gerar negócios. E eu fui contratado, eu seria contratado para ficar na parte ruim.
e para resolver problemas de garantias imobiliárias. Então pense que você comprou um imóvel, você quitou o seu imóvel, mas como você comprou o seu imóvel e estava financiado pelo banco, tinha uma garantia, igual gravame de carro. E essa garantia estava presa ao banco. E era obrigação da construtora pagar o banco para liberar o dinheiro, mas era a parte podre, que não pagava. Então o seu apartamento estava preso por causa da construtora. Você precisava vender e não conseguia. Você precisava dar o imóvel em garantia para outro, não conseguia. Por quê? Porque o seu imóvel era garantia de uma dívida da empresa. Aí quem tinha que falar com esse povo e negociar com eles? Eu. As pessoas olhavam, você é o cara, ih, coitado, ih, boa sorte, ih, não sei o quê, ih, não sei o quê. Mas eu precisava trabalhar, estava desempregado. Fui. Fiquei 5 anos lá, 5, 6 anos lá. As pessoas olhavam para mim com um certo desdém. Era como se eu estivesse na 2ª divisão, sabe? Não tem problema, vou desenvolver. Fui desenvolver meu trabalho com muita humildade, dependência de Deus. E com aquela esperança, eu não fui contratado do regime CLT, eu fui contratado do regime autônomo. Eu estava naquela esperança de tentar ser efetivado, registrado, mas aí viraram para mim e falaram assim: ih, esquece, não vão registrar você nunca. Qual é o curso que você fez aí de faculdade? Eu falei, fiz teologia, e muito menos. Teologia é um curso que nada tem a ver com a empresa, você teria que ter feito administração, e outra, onde você estudou? Isso piorou, porque aqui eles só contratam quem fez Mackenzie, USP e tal, a política da empresa era o quê? Só contratar gente top. Estudou em faculdades top, PUC e assim por diante, FGV, e eu lá, o patinho feio, o verdadeiro Davi. E Deus foi me honrando. Aí aconteceu que esta empresa que eu estava agora cuidando desses assuntos, tinha uma grande área na zona norte de São Paulo. E aí aconteceu problemas de estrutura, problemas de entrega, problemas de envolver no meio ambiente. Era um loteamento, um lote de 250 metros, que aqui para nós hoje custa 90 mil, hoje lá custa 2 milhões de reais, um lote. Casas lá de 15 milhões de reais. E o pessoal na mesma pegada, aquele problema, não tinha dinheiro, não tinha um rolo para resolver. Só que o nível ali era outro, né? Porque era juiz, desembargador, empresário, promotores, médicos, porque é gente de cacife. E aí eles viraram lá e falaram assim: nós estamos com um problema aqui, porque cada um está dando uma informação, a gente precisa centralizar isso num lugar só. Aí a arquiteta virou assim: por que não chama o Lucas para fazer isso? Centraliza nele, ele canaliza para nós. E aí o presidente da empresa, da Gafisa, me chamou. Falou assim: você vai gerenciar isso aqui. Você vai fazer contato com o diretor aqui. Aí me apresentou o doutor Odair. E eu comecei a desativar bombas em andamento. E Deus foi me honrando. Mas a minha situação ainda era a mesma. Eu nunca ia ser efetivado, eu nunca ia ser isso, aquilo, outro, tal. Fui para reuniões na prefeitura de São Paulo, reuniões com isso, aquilo, outro, tal. Até que chegou um dia que surgiu uma outra oportunidade. Eu fui conversar com o meu diretor. Falou assim: surgiu uma oportunidade de emprego fora. Hein? Eu vou ser registrado, tal, eu preciso de um convênio. Ele falou: não, faz isso não. Espera aí, vem cá. Aí pegou um papel ali, começou a rabiscar. Isso aqui tá bom para você? Aí eu falei: tá bom. Não, nós vamos registrar você. Eu fui para o banheiro chorar, irmãos. Fui chorar. Um rapaz que nem curso administrativo fez, eu fiz um curso de teologia, sendo promovido, efetivado e registrado. Os outros lá nem reportar-se à diretoria e presidência se reportavam. Deus me deu essa honra. E um dia eu pude por 40 minutos falar de Deus para o presidente da Gafisa, sentado à mesa dele. Vem cá, você é pastor? Eu falei: sou. E nós ficamos falando de Deus, de teologia.
eu emprestei um livro para ele chamado Maravilhosa Graça, do Philip Yancey, para ele ler. E Deus me honrou ali. Sabe por quê? Porque a última palavra é de Deus. O homem pode olhar para você e você ser inadequado para o perfil do homem, mas é Deus, a última palavra é dele. Você não está debaixo, sujeito aos padrões do homem. Você tem que se submeter ao que Deus tem para a sua vida. Então, você pode ser, as pessoas podem olhar para você e não dar nada para você, não tem problema. O que importa é o que Deus pensa a seu respeito. O que importa é como Deus olha você. O que importa é se Deus escolheu e chamou você. Davi não tinha físico de soldado, Davi não tinha experiência de soldado, Davi não tinha sido formado nas melhores escolas lá de Israel para poder ter cultura para ser um rei. Davi nem na mente de Jessé, o seu próprio pai, porque em momento algum Jessé tomou a iniciativa de chamar Davi, em momento algum, porque para o próprio pai, e acredite irmãos, às vezes é da nossa família que vem a rejeição, é da nossa família que vem palavra contrária, é da nossa família que vem o pessimismo, não importa, importa é como Deus olha para você, e você tem que ter essa certeza, você tem que ter essa convicção. Os padrões de Deus, o olhar de Deus, não é como o homem olha, não é como o homem determina. Se Deus disse que não, e o homem está dizendo que sim, é não, e se o homem disse que não, e Deus disser sim, acredite, será, porque a última palavra é dele, aleluia. Segundo lugar, este menino não teve uma escola preparatória, não teve uma escola de guerra, não teve nada disso, mas neste momento, exatamente porque Deus está no controle da vida desse menino, ele vai receber um reforço. E que reforço Davi vai receber? Verso 13: Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou a Ramá. Davi, a partir deste momento, recebe uma companhia, uma presença, que é a presença do Espírito Santo ao lado dele. Ah, irmãos, coloque uma coisa no seu coração: não importa o que você faça, se o Espírito do Senhor não estiver com você, tudo será em vão. Miriam, você pode ser a melhor vendedora da Magalu, mas se você não colocar a sua dependência em Deus, e se a cada manhã você não fizer uma oração para que o Espírito te conduza, te dê capacidade, te leve os seus clientes, tudo será em vão. Quantos irmãos, eu nunca tive competência técnica, eu nunca estudei em escola de administração para ocupar a posição que eu ocupei naquela empresa. Na faculdade teológica você tem um pouquinho daqui, dali e tal, mas o foco é teologia. Cada momento que eu tinha que sentar à mesa com algum cliente, e clientes cascudos, e é interessante que Deus ele vai preparando você, e vai te capacitando. Que uma vez eu conversei com uma pessoa de ponta a ponta na conversa, ela achando que eu era advogado, me chamando de doutor. Não precisa me chamar de doutor. Não, mas sou advogado. Não, não sou advogado. Não, mas parece. Não sou. Gostaria de ser, mas não sou, não estudei. Porque eu convivia muito com jurídico, falava muito com gerente jurídico, aprendi muitas terminologias jurídicas, então a pessoa pensa que na forma que você se comunica, você é advogado. Não sou advogado. Mas antes eu ia no banheiro, irmãos, eu ia no banheiro, e o local de trabalho, o santuário de um crente de verdade é o banheiro. E não é porque está diante do trono não, viu, irmãos? Não. É porque é um local que você pode estar sozinho. Não convém você estar na sua mesa de trabalho, fechar os mais avivados de joelho lá. O que você está fazendo aí? Aconteceu alguma coisa, está procurando aliança, caiu. Não, estou orando. Então, sai daí, aí na hora de orar, você tem que trabalhar. Vou abrir um parênteses aqui, vigia nisso, tá? Você está ali para trabalhar, você não está ali para ler Bíblia, você não está fazendo nada. Tem muito crente que
perde a oportunidade de testemunhar, está lá com a Bibliona aberta na mesa de trabalho. Você não é pago para isso. Você não é pago para isso. Eu abria a minha Bíblia antes. Meu horário de trabalho era 8h30, eu chegava 7:45, ia tomar meu café. 8h10 eu abria a minha Bíblia, fazia meu devocional. 8h29 eu fechava tudo, ligava o computador e começava a trabalhar. Não, mas aqui dá, aqui não interessa. Está sendo mau testemunho. Mau testemunho. Na hora do almoço é sagrado, acabou de almoçar, comeu sua marmita, não? Vai lá, lê sua Bíblia, não tem problema nenhum. Mas no horário de expediente, trabalhe. Trabalhe. Agora, nada impede de dar uma fugidinha no banheiro, vai lá fazer um xixizinho, vai lavar a mão, fala com Deus: Senhor, eu vou atender esse cliente agora. Era o que eu fazia. Eu orava: Senhor, estou com um BO aqui. Irmãos do céu, no dia que sumiu uma nota promissória, meu chefe falou que se não encontrasse a nota promissória é dinheiro. Nota promissória era dinheiro, é dinheiro. Na época era de 50 mil reais, hoje é como se fosse uns 800 mil reais, o peso que era aquele negócio. Era uma parcela de chaves, entrega de chaves, era uma nota promissória, tinha sumido. E fui eu que arquivei errado e não achava a nota promissória. Cliente nenhum ia assinar uma segunda nota promissória, ninguém faz isso. Sem encontrar a primeira, destruir a primeira. Eu fui no banho: Senhor, por favor, eu preciso que o Senhor me ajude a encontrar essa nota promissória. O Senhor sabe onde está essa abençoada. O Senhor sabe que não foi na maldade, me mostra. E descansei. Tentei colocar as ideias. Irmãos, quando menos espero, um assunto lá que veio, eu tive que buscar a pasta daquele cliente. Onde estava a nota promissória? Lá dentro. É assim que o Senhor faz. É assim que o Espírito Santo trabalha. As histórias que meu pai conta, você precisa sentar com meu pai, as histórias dele. Meu pai estudou, muitos irmãos já aqui já ouviram, conhecem. Meu pai estudou metade da primeira série. Sabe ler e escrever, mas tem dificuldade com o português e tal. Não tem estudo. A forma que ele foi conseguindo um emprego, coisa assim de Deus, do agir de Deus. E teve um momento lá que ele era eletricista de manutenção numa metalúrgica, e teve uma hora lá que uma máquina parou, e aquela máquina ia dar prejuízo na fábrica inteira. Chamaram os engenheiros, chamaram a turma formada na faculdade. Engenheiro nenhum conseguiu ligar a máquina. E fuçaram daqui, desmontaram dali, ia colar e tal. Engenheiro nenhum fizeram. E lá os funcionários sem fazer nada. E aí o técnico chama o Izete aqui. Chama lá o homem que não tem estudo, que não tem instrução, mas tem o Espírito do Senhor na sua vida. O chefe não falou isso, eu que estou falando. Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus trabalha as coisas, para poder trazer as coisas loucas para envergonhar as sábias. E foi lá meu pai. Falou assim: Izete, é o seguinte, essa máquina está parada. Já veio os engenheiros aqui, ninguém conseguiu fazer ela ligar. E se a gente não conseguir fazer ligar, a produção vai ficar parada e pá, aquela história toda que você já sabe. E meu pai é uma pessoa de oração, sempre foi de oração, sempre ia em oração. E ele, na mente, em silêncio, orou a Deus: Senhor, não me deixe ficar envergonhado na frente deles. Me mostra o que está acontecendo. E meu pai começou a mexer na máquina e desmontar a máquina. 30 minutos depois, meu pai conseguiu ligar a máquina. Por conhecimento dele? Não, porque o Espírito do Senhor estava nele. O menino agora recebe a presença do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo não é algo de pentecostal, não é algo de religião A, de denominação B. O Espírito Santo está disponível a tudo e a todos, e você tem que entender que você não pode prosseguir sem a presença do Espírito Santo. Uma igreja não pode avançar sem a presença do Espírito Santo. Davi poderia não ter tido estudo nem preparo, mas a presença do Espírito Santo na sua vida era o suficiente para levar onde levou aquele menino. E se você quer subir como aquele menino, o Espírito Santo tem que estar presente na sua vida. Veja que interessante, porque o texto aqui do capítulo 16, e aqui você precisa entender a dinâmica do Antigo Testamento.
No Antigo Testamento, a morada do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo não era permanente. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era temporário, ele era transitório. O Espírito Santo passa a ficar permanentemente, quando, irmãos? Quando? Na descida do Espírito Santo, no Pentecostes, em Atos 2. Aí ele está permanentemente conosco. E quando é que o Espírito Santo vai deixar de estar permanentemente conosco? Quando? Antes de Jesus voltar. Quando? No arrebatamento. No arrebatamento o Espírito Santo vai com a igreja. O Espírito Santo no arrebatamento é na mesma proporção do anjo que fechou e selou a arca de Noé. É o último, é o que está por trás. No arrebatamento da igreja o Espírito Santo vai junto. Por isso você que vai ficar, se hoje aqui já é difícil ser um cristão com o Espírito Santo, na grande tribulação, e você que vai passar pela tribulação, já fica de olho aí, viu, os corintianos aí que vão passar pela tribulação. Estou dando essa dica aí, ó, você que vai passar pela tribulação, fique esperto. Se aqui agora já é difícil ser um cristão, né, com o Espírito Santo, na tribulação que não terá o Espírito Santo, você não vai ter aquele que vai te convencer, aquele que vai te dar aquela força, que vai te guiar, te orientar, vai ter que ser na raça, meu irmão. Então é melhor você andar de santidade agora, se preparar para quando o arrebatamento acontecer, você está na primeira turma aí que vai subir lá, né? A segunda turma vai subir se morrer na tribulação. Então é melhor você estar na primeira leva, que vai subir no arrebatamento. Na turma que vai ficar. Então no Antigo Testamento, o Espírito Santo não fazia morada na pessoa permanentemente como faz hoje. Era transitório. Então aqui, olha que interessante, como que há uma virada de chave no verso 13 para o 14. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Verso 14. O Espírito do Senhor fez o que com Saul? Se retirou, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. O Espírito Santo agora está em Davi e deixou Saul. E é muito interessante, você já via Saul em declínio ou em queda livre. A partir desse momento você só vai ver pior. Você vai ver uns ciúmes, você vai ver uma carnalidade, você vai ver uma situação terrível da presença de Saul sem a presença do Espírito Santo. E na mesma proporção que o menino agora, escolhido, cheio do Espírito Santo, cheio da unção do Espírito Santo, começa a se desenvolver e crescer, aquele homem sem a presença do Espírito Santo começa a decair, começa a ter atitudes deploráveis, atitudes assim carnais, atitudes que você olha assim, só é claro e é nítido que Deus não está com este homem. E eu pergunto para o irmão nessa noite, eu posso notar a presença do Espírito Santo na sua vida? As pessoas observam e olham e veem o Espírito Santo na sua vida? Porque em Davi era visível. Você vai ver testemunhos, não, porque o Espírito de Deus está com esse menino. Só que hoje o Espírito Santo não entra e sai. Ele vem e fica. As pessoas estão enxergando Deus na sua vida? Terceiro lugar, Deus começa a preparar o menino. Deixa eu te falar uma coisa. Se você entende que foi escolhido por Deus, e aqui deixa eu falar uma coisa para você, todos fomos escolhidos por Deus para alguma coisa, amém? Amém. Todos. A mim, Ele resolveu me chamar para ser pastor. A Márcia resolveu chamar para o louvor, a moçada aqui que ministra louvor. E a você na sua vida? Qual é o seu chamado? O seu chamado está diretamente ligado ao dom que você recebeu de Deus. O que Deus te entregou de dom? O que você faz em prol de Deus? Ah, eu não sei. Espera um pouquinho, você está há 10, 15 anos e não sabe? Na igreja? Você vem para a igreja e você não sabe para o que Deus te escolheu, para o que Deus te chamou, qual é o seu propósito?
Eu vou dar um exemplo muito claro, não vale a Márcia. Deus chamou o irmão Belo para quê? O que vocês olham e enxergam na vida do irmão Belo? Hã? O homem cheira almas perdidas. O homem é um caçador, né? A gente tem os caçadores de vampiro. Ele é um caçador de alma perdida. Ele quer almas. Vai lá e pega a rede e vem. Olha que interessante a forma como o dom desse irmão. E muitas pessoas já foram abençoadas por ele. E você? Porque, queridos, coloca uma coisa no seu coração. Deus, Ele vai nos preparar. Ninguém pode fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Ninguém. Ninguém pode ir ao céu de qualquer maneira. Ninguém. Ninguém. Muito interessante, né? A gente que é pai, a gente vai educando os nossos filhos. Então a Sofia, ela está 8 anos e nós fomos ensinando ela algumas responsabilidades. Fomos atribuindo algumas tarefas para ela. E eu sou muito assim, né? Eu sou muito lá na frente. E às vezes quem tem que ser meu freio de mão é a Ágata. Ela fala assim, amor, ela é só uma criança, não dá para você ficar tacando tanta coisa para ela fazer. Eu falei, tá bom. Mulher é a mais sábia, né? Então, a mulher sábia edifica a casa, né? Então vamos nela. E conforme ela vai crescendo, ela vai tendo mais atribuição. Nós vamos dando mais coisas para ela fazer, mais responsabilidade. No começo a cabecinha dela era meio desordenada, então a tia Patrícia passava as coisas para ela fazer, ela não fazia. Aí a gente ficava só de olho ali, né? E a gente misturava as coisas da escola, aí fazia da escola, não fazia da igreja, fazia da igreja, não fazia da escola. Só que agora a cabeça dela já está mais organizada. Então ela tenta não esquecer. Ela esquecia o envelope de dízimo, eu brigava com ela, agora não esquece mais. Você já percebe que ela vai, né, devagarzinho, dentro do tempo que ela tem para brincar, para fazer as coisas que ela tem que fazer. Só que ainda assim, eu entendo e percebo que ela não está preparada para algumas coisas. Por quê? Porque é uma criança. 8 anos. Só que quando ela tiver 10, ela talvez tenha um preparo melhor para certas situações que não tem agora com 8. E eu preciso proporcionar isso para ela, para o desenvolvimento dela. Eu preciso estimular isso e vou precisar estimular isso. Deus faz a mesma coisa conosco. Deus usa situações e usa pessoas para nos preparar. Por isso que muitas vezes quando passamos por situações ruins, difíceis, por portas fechadas, por coisas que nós contávamos mas não veio, muitas vezes Deus está por trás, trabalhando conosco, trabalhando com o nosso caráter, fazendo-nos entender e enxergar algumas coisas que não estamos conseguindo enxergar, aprender a lidar com a frustração. Tem gente que não sabe lidar com frustração, tem gente que não sabe lidar com portas fechadas. Muitas vezes Deus tem que trabalhar na nossa arrogância, no nosso orgulho, no nosso eu. Para quê? Para nos preparar. Muitas vezes Deus vai nos humilhar, para quebrar o nosso eu. E tudo isso não passa, nada mais nada menos do que uma forma que Deus tem para agir e nos preparar, para algo que Ele tem para nós. E aqui Ele tem algo para esse menino. Eu não vou ler o capítulo, a continuação, mas eu gostaria que você lesse na sua casa, do 14 ao 23, é muito interessante, porque Saul não tinha um entendimento de quem era Davi, Saul nem sabia que esse encontro tinha acontecido, e o texto fala que um espírito maligno vai perturbar Saul. Nós aqui não entendemos se fala claramente de uma possessão, ou de uma opressão, nós não sabemos, mas o fato é que o maligno estava oprimindo Saul, e aí ele está buscando encontrar uma saída. Aí olha o que dizem no verso 18, um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, olha aqui, e o Senhor está com ele. E o Senhor está. Saul manda chamar o menino.
Olha que ironia. E Deus tem muitas vezes uma pitada de ironia, misturado com um bom humor. Porque Deus proporciona que quem exatamente vai frequentar o palácio? O sucessor. O sucessor. Aquele que Ele escolheu. Então vem cá, menino, eu já vou ambientalizar você naquilo que um dia será seu, de fato. Porque já era de direito. A partir do momento que o óleo desceu sobre a cabeça de Davi, ele era rei de direito, mas não era de fato. E somente aproximadamente 13 anos depois, ele seria rei de fato e de direito. Você é rei por direito, ungido, só que eu ainda tenho que preparar você. Você ainda não está preparado para assumir o trono. Mas a primeira coisa que Deus faz, Deus vai proporcionar este encontro de Saul com Davi. E você vai ver que toda vez que Davi pegava a sua harpa e tocava, Saul ficava calmo. Aquela opressão, aquela possessão ia embora. O poder do louvor, o poder quando nós cantamos e louvamos a Deus. Eu orientei uma pessoa essa semana sobre isso. Quando você se sentir oprimido, cante louvores. Quando você estiver ansioso, cante louvores. Claro, a palavra tem que vir em primeiro lugar, mas glorifique a Deus, porque o louvor liberta, irmãos. O louvor liberta. Por que liberta? Porque diz a palavra que Deus habita no meio dos louvores. Cante um louvor, tenha nos seus lábios um hino de louvor a Deus. Até que Saul manda que Davi fique permanentemente no palácio, servindo a ele. Olha que interessante, olha que pulo, olha que salto na vida de Davi, dos campos inseguros, frios, ou muito calorento, agora para um palácio real, servindo ao rei. Mas Davi não tinha noção do que isso poderia e que viria a representar. Nós temos de um lado um rei e do outro o seu sucessor. Nós temos de um lado uma pessoa vazia do Espírito Santo, porque diz a palavra que o Espírito não estava mais nele, mas do outro lado um menino cheio da presença do Espírito Santo, um homem perturbado, um rapaz cheio de paz por conta dos seus louvores e da sua vida com Deus. Um homem no trono, pelo menos por enquanto, e um rapaz que não estava no trono, que ainda não estava no trono, apesar de ser de direito, mas não de fato. Eu já quero caminhar para o final desta palavra, mas eu gostaria que você prestasse atenção no que eu vou te dizer agora, na forma que Deus tem para nos preparar, na forma que Ele tem para preparar aquele menino. Eu acho que se eu estivesse lá nos céus e conversando com Deus, ou passando por aí, Deus fala assim: Lucas, vem cá, dá uma olhadinha aqui no meu binóculo, aqui, olha ali o que está acontecendo em Belém, olha ali que eu já escolhi Davi para ser rei, mas ele ainda é um menino, e eu preciso preparar aquele menino. Quem que você acha, Lucas, que é a melhor pessoa para andar com esse menino, para ser mentor desse menino, para preparar esse menino para ser rei de Israel? O que você responderia para Deus? Quem que você acha que seria a pessoa mais indicada para ser o mentor de Davi ali? Alguma sugestão? O próprio Samuel? Márcia, eu não diria talvez, eu diria que essa seria a minha resposta. Não haveria pessoa melhor do que o profeta? Não haveria melhor pessoa do que Samuel, idoso, experiente, seus olhos velhos e marejados, já viram muita coisa debaixo do sol, muita experiência em Israel, poderia dar conselhos inefáveis a Davi, poderia prepará-lo em muitas outras coisas, poderia destacar pessoas para orientar aquele menino na questão de bélica, estratégica, enfim. Não tenha dúvidas, a parte da lei de Deus, Samuel tinha o conhecimento de toda a lei de Deus, a lei do Senhor, instruir Davi na lei de Deus. Samuel seria a pessoa mais indicada, irmãos, não tenha dúvida disso.
Se Deus viesse pedir meu conselho, fala assim, ó, poderoso, é Samuel, não tenha dúvida. Só que eu não posso ir contra a palavra e não posso ir contra o que eu estou pregando. Qual foi o primeiro tópico da minha mensagem hoje? Que o padrão de Deus não é o padrão do homem. Que o olhar de Deus não é o olhar do homem. Então, na mesma proporção que aqueles irmãos mais velhos de Davi não foram escolhidos, porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração, tem certas coisas que Deus não vai olhar o óbvio e o olhar do homem, porque Deus não escolheu Samuel para ser o mentor do menino. Deus não escolheu Samuel para ensinar o menino. Quem Deus escolheu para ensinar o menino? Quem? Saul. Falou Saul? Foi você que falou Saul? Não. Saul. Deus vai escolher exatamente Saul para ser o mentor do menino. Saul. E não é da melhor forma que você está imaginando. Porque Saul tinha o Espírito de Deus? Não. Saul vai receber bem a notícia de que ele não terá herdeiros no trono? Não. Saul vai amar Davi de pai para filho? Não. Saul vai perseguir o menino? Vai. Vai querer matar o menino? Vai. Vai ter ciúmes do menino? Vai. Vai perseguir o menino? Vai. E foi este que Deus escolheu para forjar o caráter do menino. Por isso, meus irmãos, às vezes haverão pessoas que Deus vai permitir que se levantem contra você, ou talvez para perseguir, ou talvez para ser uma pedra no seu sapato, ou talvez para te caluniar, para praticar atos de injustiça, para te trair. E antes de você questionar onde está Deus e por que Deus faz isso, saiba que Deus pode estar usando essa situação para trabalhar na vida do menino, como fez com Davi. Porque o grande mentor de Davi não foi Samuel, foi Saul. Foi no relacionamento conturbado que Davi teve com Saul. Irmãos, Saul em todo momento quis matar Davi. É onde você precisa entender a diferença de ter o Espírito Santo. Lembra do episódio depois de Golias? Qual era o prêmio para quem vencesse Golias? Vamos ver se você lembra. Qual era o prêmio para quem vencesse Golias? Ia receber a filha de Saul como casamento, se tornaria genro do rei, além de ter todos os impostos da sua casa liberado. Olha só, não pagar imposto de renda, olha que beleza, hein? Podia surgir uns gigantes hoje aí para a gente matar, né? E Davi mata o gigante, mas Davi não se acha digno de se tornar genro do rei, porque Davi era pobre, não tinha como pagar o dote. Aí a mais velha é dada para uma pessoa lá, mas os ciúmes de Saul com Davi estava tão grande que ele queria arrumar um jeito de matar Davi. E aí falaram, olha, ele se nega a ser genro do rei, mas como assim? Não, faz o seguinte, fala para ele, né? Ele não tem dinheiro, ele é pobrezinho. Fala para ele então o seguinte, né? Fala para ele assim, que eu aceito 100 prepúcios de filisteus como pagamento do dote para ser genro do rei. E Saul pensou, com certeza vai pegar onde que vai pegar os filisteus? 100 ainda? Circuncidar eles? Já era, vai morrer. É cilada, perdeu. Saul estava certo. É onde eu falo de novo, que quando, não importa se você é menino, se o Espírito do Senhor está com você, nada e ninguém pode ir contra você. Saul queria a morte, mas o Espírito de Deus estava com ele. O que aconteceu com Davi? Ele foi lá e trouxe 100? 200. Colocou um saco todo cheio de sangue lá para 200. E veio a se tornar genro
do rei. Mas as intenções de Saul sempre foram, do começo ao fim, de destruir a vida de Davi. Queridos, pode ser que alguém queira destruir você. Pode ser que se levante uma situação de que queiram destruir a sua vida. Mas se o Senhor está contigo, nada e ninguém vai subsistir. Só que tem um porém. E eu encerro esta palavra. Você precisa ter um coração de menino. Nós precisamos ter um coração de menino. Porque Deus, Ele escolhe e usa meninos. Contrariando a lógica humana. Quando algo vier à sua mão, não se diga incapaz, não se ache incapaz. Não se ache incompetente. Na verdade, até ache. É até saudável. Não, eu não tenho condições. Mas se é o Senhor que está mandando, eu irei. Eu vou. Porque se o Espírito do Senhor estiver comigo, não nada e ninguém poderá ir contra. Porque eu tenho certeza que é a boa mão do Senhor que está comigo. No Novo Testamento, Jesus vai dizer que se não formos como crianças, como meninos, jamais herdaremos o reino dos céus. Meninos são inexperientes, meninos são incapazes, meninos são fracos, meninos são incompetentes, meninos são impulsivos, meninos são infantis, meninos são humildes na sua maioria. Meninos são simples. Irmãos, eu olho a Sofia. Nós não somos ricos e não ficamos enchendo ela de brinquedos caros. Tem brinquedo que qualquer criança pode ter. Mas de repente ela quer ficar brincando com caixa de sapato, com isopor, quer fazer não sei o que, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui. Você sabe quem estraga os filhos? Somos nós. Porque se você der uma garrafa de pet para uma criança, ela vai brincar com aquilo, vai fazer uma boneca daquilo, vai ficar não sei o que. Quem torna uma criança consumista somos nós, porque a simplicidade inerente delas, aquilo que vem de dentro delas, é uma simplicidade tal, que elas são capazes de brincar com uma tampa de garrafa. Mas quem enfia celular, quem enfia tablet, quem enfia o que o mundo está mandando, somos nós estragamos nossas crianças. Nós estamos elevando um padrão delas, que elas não precisavam ter. Não, porque eu quero dar tudo para o meu filho que eu não tive. Ah, é? Então estrague seu filho. Se essa é a sua política de educação, estrague o seu filho. Porque o seu filho precisa aprender a dizer não. Ele precisa aprender o que é conquista. Ele precisa aprender os prejuízos. Uma das coisas que a gente está dando mesada para a Sofia é exatamente porque nós já estamos descontando da mesada dela coisas que ela estraga. Sem dó e sem choro. É o primeiro consignado dela, já descontado em folha de pagamento. Estamos ensinando ela o valor das coisas, porque, quero isso, você quer? Vou descontar na sua mesa. Uma vez ela comprou um negócio, esses pocket aí, essas porcaria aí, você quer? Vamos descontar na sua mesada. Não, tem problema. Aí comprou, estava num shopping, cara, e comprou. Mas aqui, você quer? Comprou. Porque a gente instrui e busca dela, que ela busque o ensinamento, a gente não fica falando toda hora. Eu falei, tá bom. Depois que ela comprou, eu falei assim, o preço que você pagou nela são 3 meses de mesada, você vai ficar sem receber. E aí eu fui aqui em Batatais, achei o mesmo negócio pela metade do preço. Aí um dia eu levei ela, vem aqui, ó. Vê o preço aqui. Quanto tá? Tá X. É metade do preço, ou seja, se você tivesse comprado aqui, em 1 mês e meio já teria sua mesada de volta. Aprenda a pesquisar preço. Pare de comprar por impulso. Está aprendendo, vai na raça. Dói ver aquele zoião cheio de água assim, dói, mas fazer o quê? A vida não é fácil, irmãos. É fácil para vocês, adultos? Não, não é fácil. Eles têm que começar a aprender, não é questão de ser ruim não. É questão de não estragar nossas crianças. A simplicidade na vida de uma criança. Simplicidade. E nós estamos estragando. Mateus 18, 1-4, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Se nós estamos no caminho, e o caminho é a dinâmica do reino,
Essa dinâmica nos provoca e exige de nós uma busca de uma essência de uma criança, a essência de um menino. A humildade, a simplicidade, o amor incondicional. A nossa essência tem que ser de um menino. Nossos anseios, as nossas prioridades, os nossos valores. Como é gostoso ver os valores de uma criança, o que importa para uma criança. A simplicidade, a preocupação dela. E muitas vezes nós estamos muito distantes do que é necessário para herdar o reino dos céus, porque esquecemos de como é ser uma criança. A criança perdoa fácil, nós ficamos ali, né? A criança não espera vingança, nós queremos pisar de volta no pé. Sujou meu tênis, vou sujar também. Não é assim? Mas queremos estar na primeira fila do arrebatamento, do céu. Estamos longe. Deus vai buscar um rei para Israel. Deus não busca um guerreiro valente. Deus vai buscar quem? Um menino. Hoje Deus está em busca de quê? De um menino, de uma menina, de crianças. Não estou falando de pessoas com atitudes infantis. Tem muito adulto com atitude infantilizada. Tem adulto que olha misericórdia. Tem muito adulto infante. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de prioridades. Eu estou falando de olhar os nossos queridos irmãos de cabelos brancos, experientes, marcados pela vida, e ver neles um coração de um menino, a busca de uma menina, porque é isso que Deus espera de nós. É assim que Deus vai nos usar, como usou a Davi. Segundo pergunta que eu quero fazer para você: onde está o Espírito do Senhor na sua vida? Ele se apodera de você como fez com o menino? Todos aqui têm o Espírito Santo, amém? Então eu pergunto, onde está ele? Responda para mim não, responda para você. Terceiro, quem Deus está usando para preparar você? Quem ou o que? Pode ser uma circunstância, pode ser uma porta fechada, pode ser um diagnóstico de enfermidade, pode ser um revés que você teve na vida, pode ser passos que você teve que dar para trás, pode ser uma perda, pode ser um prejuízo, pode ser uma pessoa, pode ser um familiar, pode ser seu pai, sua mãe, pode ser seu chefe. Quem Deus está usando para preparar você enquanto menino? Quem é o seu Saul? Por isso, meus irmãos, pare de reclamar, pare de murmurar, pare de blasfemar exigindo um Samuel. Não, eu exijo um Samuel na minha vida. Quem tinha que estar me preparando para isso é um Samuel. Não, você não sabe de nada. Sabe por que você não sabe de nada? Porque você é só um menino. E meninos não sabem de nada. Deus sabe das coisas. Ele não vai mandar um Samuel para você. Ele vai mandar um Saul. E eu pergunto, quem é esse Saul? Quer começar uma mudança na sua vida? Comece a agradecer a Deus pelo Saul que Ele está te dando. Comece a agradecer a Deus pela situação que você está vivendo. Deus não olha a sua aparência, Ele não olha o que você tem, Ele olha o seu coração, Ele olha aquilo que você é, Ele olha a sua essência. Por isso, tenha um coração de menino. Vamos ficar em pé. Convido a equipe de louvor que vem à frente. Eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos cantar esse louvor como uma oração a Deus.